Bom dia, sejam todos muito bem-vindos a esse tempo de culto. E eu quero acolher a cada um de vocês com a palavra do Salmo 90. O Salmo 90, onde nos seus versículos iniciais o salmista diz assim: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens. Pois 1000 dias aos teus anos são como o dia de ontem que se foi, como a vigília da noite. Tu os arrastas de geração em geração. Mas ela também nos lembra a brevidade da nossa vida. E ela deixa claro que nós somos como a relva do campo, a erva do campo. De manhã florescemos, estamos belos com vigor, mas à tarde, como num sopro, murchamos e secamos. Nós estamos seguindo com a nossa série temática, nós estamos refletindo sobre a mordomia cristã. E hoje nós queremos refletir sobre essa questão do tempo e a administração que nós fazemos do tempo que o Senhor tem nos dado. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo nos acompanhem também nesse tempo de culto. Amém. Nós queremos ouvir as leituras bíblicas deste final de semana. A primeira leitura vem do livro de Eclesiastes, capítulo 3. Só um minuto. Convido a Júlia para fazer a leitura para nós. Está marcado, tá, Júlia? Aí. Do 1 ao 15, é grandinha. Se tu quiser que eu leia a outra, eu leio. Tá. Ó, peraí. É sempre uma dinâmica própria. Só um pouquinho. Com licença. Esse tem que ler. Tempo para tudo. Tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar, tempo de derivar o tempo e de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar o tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo que se afadiga? Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar vida regalada. E também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Desculpa. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Desculpa. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isso faz Deus com que os homens temam diante dele. O que é já foi, e o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Há tempo
para todo o propósito debaixo do céu. A segunda leitura nos vem do livro de Jó. A segunda leitura vem do livro de Jó, capítulo 14, os versículos 1 ao 5. Eu peço desculpas porque eu só entreguei o inário e não entreguei a Bíblia. Cometi uma falha. Mas Jó 14, os versículos 1 ao 5, onde Jó, passando por todas as aflições que ele estava passando, ele medita sobre a brevidade da vida. E ele diz assim, nos versículos 1 ao 5: O homem nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação. Nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. E sobre tal homem abres os olhos e o fazes entrar em juízo contigo? Quem da imundícia poderá tirar coisa pura? Ninguém, visto que os seus dias estão contados. Contigo está o número dos seus meses. Tu ao homem pusestes limites, além dos quais não passará. Eu não tenho tempo. Quem nunca ouviu essa frase? Ou melhor, quem nunca a usou? Quem, pelos imprevistos, pelas urgências da vida? Quem nunca? Não é verdade? Nós vivemos dias corridos. E se eu for lembrar lá do início, eu gostaria de trazer alguns fatos que precisam estar no nosso horizonte quando nós falamos sobre tempo, antes de nós falarmos da mordomia do tempo em si. Não são ideias novas, e daí eu preciso já preparar vocês para isso. Não são ideias revolucionárias, e a bem assim da verdade, elas são ideias bem óbvias. E até meio clichês, eu diria. Mas eu acredito que elas precisam ser ditas e ouvidas sempre de novo, para que em algum momento, pela graça divina, a gente se toque delas e viva com elas sempre em mente e com o pano de fundo a partir dessa nova convicção vivermos de um jeito diferente. Talvez eu vou ser um pouco repetitiva. Quem tem acompanhado, já acompanhou semana passada quando nós falamos sobre mordomia cristã e agora vai acompanhar as próximas semanas. Talvez em algumas ideias eu vou soar repetitiva em algumas dessas ideias, mas isso é importante para nós entendermos a relevância e os desdobramentos dessas ideias. Se dentro do conceito de mordomia cristã, nós afirmamos e cremos, e essa é a primeira afirmação para nós evangélicos luteranos, de que tudo é de Deus, né? Esse é o primeiro artigo da nossa fé luterana, né? Evangélica luterana, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Quando nós estamos dizendo isso, nós estamos afirmando que tudo, e tudo, é de Deus. Também o nosso tempo não é nosso, e sim do Senhor. E isso, obviamente, tem muitos impactos práticos para a nossa vida. Se eu compreendo que o meu tempo não é só meu, significa que eu preciso olhar ele também com outros olhos, além dos meus. Você já parou uma vez para pensar sobre isso? Você tem um bem precioso nas tuas mãos, que é o tempo. Mas, diante do qual não foi a sua determinação que o fez iniciar, não foi você que determinou que você ia acordar hoje de manhã. E diante da normalidade, ou dentro da normalidade da vida, não vai ser a tua decisão,
a não ser em casos extremos, obviamente, que vai colocar fim a esse tempo. Você tem um bem preciosíssimo nas tuas mãos, mas não foi tua escolha iniciar ele. E se tudo ocorrer dentro da normalidade da vida, não vai ser a tua escolha colocar um fim nele. O seu tempo não é seu. Nosso tempo não é nosso. E isso deveria influenciar a forma como eu encaro o tempo que eu tenho, como eu usufruo desse tempo e como eu administro esse tempo. Pois o Senhor nos concede cada um dos nossos dias. O que eu faço com cada um deles? O Senhor te dá cada um dos teus dias, o que você faz com eles? Não a partir apenas da nossa lógica e ótica e perspectiva, mas na perspectiva daquele que é dono de todo o tempo. Porque uma coisa é eu olhar para o meu tempo e o uso que eu faço dele a partir da minha perspectiva e talvez vai estar tudo ok. Mas e se eu olhar para o meu tempo, que não é meu, a partir da perspectiva daquele que me deu esse tempo? Eu creio que as coisas mudam de figura. E eu penso que essa questão do tempo se torna ainda mais urgente quando nós nos damos conta de que além do nosso tempo não ser nosso, ele também é limitado. Ele vai terminar. Essa é outra verdade que nós precisamos ter no nosso horizonte. Nós temos um tempo limitado que vai terminar e nós não sabemos quando. Pode ser no dia da nossa morte, pode ser no dia que Jesus voltar. Mas o nosso tempo vai terminar. Em qualquer uma das opções, nos deixa claro de que o tempo escasso é ainda mais limitado, porque nós não sabemos quanto tempo nós temos. Hoje as leituras bíblicas vêm todos dos livros de sabedoria da Bíblia. Começamos com o Salmo, ouvimos Eclesiastes, ouvimos Jó, e tem um outro salmo que eu gosto muito, Salmo 31, onde no versículo 15 o salmista diz: nas tuas mãos, ele fala isso para Deus, nas tuas mãos estão os meus dias. Nossos dias estão nas mãos do Senhor. Nós não sabemos quantos serão esses dias. Nós não sabemos. Não sabemos como ou quando nós vamos morrer. Nós não escolhemos essas coisas. O que nós podemos escolher é como nós vamos viver. Como eu disse, é uma ideia meio clichê, né? Mas é um fato. Nós não podemos escolher como ou quando vamos morrer, e sim como nós vamos viver cada um dos dias que o Senhor nos dá. E isso tem a ver com mordomia do tempo, porque nos coloca diante de uma pergunta fundamental: como vamos administrar esse bem escasso, limitado e emprestado, que é o tempo que Deus nos dá? Como vamos administrar o tempo que o Senhor nos concede? Como bons administradores, mordomos de Deus, como zelamos e lidamos com o tempo que Ele tem nos dado? Onde nós investimos o nosso tempo? Apenas em questões passageiras ou eternas? Onde nós temos investido o nosso tempo? Em coisas que, quando nós pararmos de respirar, já não farão mais sentido algum? Ou nós investimos o nosso tempo em coisas que vão para a eternidade? Apenas usufruímos o nosso tempo de forma egoísta? Ou levamos em conta de que, se esse tempo é de Deus, que Ele graciosamente me empresta, é justo que Ele tenha um pouco de volta desse meu tempo e as pessoas que Ele coloca no meu caminho? Se todo o nosso tempo pertence a Deus,
penso que nós deveríamos, portanto, usar esse tempo para a prática do bem, para servir e glorificar esse Deus que tudo tem me dado. Deus, Ele está extremamente interessado e preocupado com a forma com a qual eu administro o tempo que Ele me dá. Pois conforme eu uso, eu administro, eu divido o tempo entre as minhas prioridades, eu estou demonstrando aquilo que está em primeiro lugar na minha vida. Aquilo que é realmente importante para mim. Como eu vou usar esse tempo vai mostrar o que é fundamental para mim. Do que eu não abro mão. O tempo é a dimensão mais preciosa da vida humana. Quando nós perdemos tempo ou usamos mal o tempo, nós não temos como reaver esse tempo. O tempo é a dimensão mais preciosa da vida humana. Sua perda e o seu mau uso não pode ser restabelecido. Paul em Paz, semana passada eu falei sobre esse palestrante que falou, né, na cerimônia, né, quer dizer, no congresso de fundação, vamos dizer assim. Ele enxerga um uso do tempo, prevendo um tempo para o trabalho, para o lazer e para o descanso. Ele prevê assim um uso equilibrado do tempo, dividindo esse tempo entre trabalho, lazer e descanso. Essa é a sugestão de vários autores, também aqueles que não possuem uma cosmovisão cristã. Se você vai ler sobre a administração, a tríade do tempo, a maioria vai focar nessas três coisas. Você tem que ter um tempo para lazer, para trabalho e descanso. Mas em se tratando de mordomia cristã do tempo, nós precisamos considerar não apenas esses aspectos, mas sim aqueles que nos ajudam a olhar todas as coisas com a perspectiva de Deus, ou a partir da perspectiva de Deus. Por exemplo, quando nós falamos em descanso, nós temos um mandamento que fala sobre isso, e ele já aponta para o uso do tempo que nós fazemos. Para nós evangélicos luteranos, eu sei que isso muda a divisão, tá? Talvez você que nos acompanha em casa, você aprendeu que esse não é, mas nós aprendemos ele como o terceiro mandamento. E o terceiro mandamento nos diz: santifique o dia do descanso. Primeira coisa, o mandamento não é descanse. Isso é importante de ser dito, né? O mandamento é santifique o dia do descanso. O que significa isso? E daí é uma explicação de Martim Lutero. Devemos temer e amar a Deus e por isso não desprezar a pregação e a sua palavra, mas devemos ter respeito por ela, ouvi-la e estudá-la com gosto. Essa é a explicação do mandamento. Quando a gente olha numa primeira vez, a gente diz: o que uma coisa tem a ver com a outra? Santifique o dia de descanso, e quando ele vai explicar, ele vai dizer: olha, você não deve rejeitar a palavra, mas você deve zelar por ela, gostar de ouvir, de estudar, ter respeito. Um descanso santificado tem a ver com dedicar ao Senhor o tempo que é dele. Santificar o dia do descanso significa dedicar ao Senhor um tempo que é dele. Domingo é o dia do Senhor. É assim que nós dizemos também na base da nossa fé. Mas quantos e quantos dias de descanso, estamos no meio de um feriadão, nós usufruímos sem nem mesmo lembrar daquele que nos presenteou cada um desses dias? A questão é que não é apenas o dia do descanso que o Senhor nos dá, mas sim todo o nosso tempo, todos os nossos dias. Em Pai vai exemplificar a mordomia cristã do tempo através de alguns itens. Ele diz: olha, se você quiser fazer uma boa mordomia, se você quer administrar bem, zelar bem, ser um bom mordomo de Deus do tempo que Ele te dá, você deve considerar pelo menos esses 3 itens: tempo para oração,
tempo para leitura e meditação da palavra, da Bíblia, além do culto dominical. São esses 3 exemplos que Pai diz, olha, para uma mordomia cristã do tempo, você precisa considerar tempo de oração, tempo de leitura e meditação da palavra, além do culto dominical. O tempo para o cultivo da espiritualidade é a fonte, é a base da mordomia cristã. Todas as outras coisas são decorrência dessa. Então eu preciso cultivar a espiritualidade se eu quiser ser um bom mordomo de Deus. Pergunto para mim e para vocês: como está o nosso tempo de oração? Não aos domingos, porque, como eu disse, Deus não nos dá só os domingos ou o dia do descanso, mas no nosso dia a dia. Como está o nosso tempo de oração? Como está o nosso tempo de leitura e meditação na palavra? Sabendo que essas duas, eu sempre digo, são as 2 asas de um avião. Se tu tira uma, a outra vai estar desfalcada, não vai sair do lugar. Como está sendo a nossa participação nos cultos dominicais? Aqui eu vou fazer um parêntese, seja presencial ou online, porque eu sei que tem pessoas que nos acompanham semanalmente online. Mas como está a nossa participação nos cultos dominicais? Como está a nossa vida de oração, nossa leitura e reflexão na palavra, a participação em cultos dominicais? Isso tem sido tratado como prioridade na nossa vida. Porque sim, quando nós falamos de administração do tempo, nós invariavelmente seremos questionados em nossas prioridades. Aí talvez você diga, mas eu não tenho tempo, pastora. Você não conhece a minha agenda. Eu gosto de algumas reflexões do Mário Sérgio Cortella. E em certa palestra, uma vez ele disse que se eu digo que eu não tenho tempo para determinada coisa, eu estou dizendo que aquilo não é prioridade para mim. Mário Sérgio Cortella, isso não é eu que estou dizendo. Vou botar na conta dele. Mas eu concordo com ele. Se eu digo que que eu não tenho tempo para determinada coisa, eu estou dizendo que aquilo não é prioridade para mim. Eu estou dizendo que aquilo não é tão importante assim para mim. Eu concordo com ele. Por que eu concordo com ele? Porque para aquilo que nós realmente consideramos importante, para aquilo que nós realmente consideramos prioridade, nós tiramos tempo. Nós arranjamos tempo. Eu sou natural de Jaraguá do Sul e eu cometi um erro bem grave hoje. Meu nome é Daiane. Eu sou natural de Jaraguá do Sul, Santa Catarina. E é incrível, porque esse é um negócio que, para a realidade do Sul, a gente vai perceber muito. As pessoas às vezes não têm tempo para ir visitar, para dar uma ligadinha. Mas quando tem um enterro, se arruma tempo. Você já reparou nisso? A Júlia de Joinville, ela não me deixa mentir, Júnior. Não me deixa mentir. É assim. Então, o que eu quero dizer com isso? Para aquilo que realmente a gente entende como prioridade, você vai arranjar tempo. E você vai dizer, eu preciso desse tempo. Aquilo que nós entendemos como realmente importante, nós vamos arranjar tempo. Porque nós vamos ter a convicção de que é importante. Por isso, como está o nosso tempo de oração, de leitura e meditação na palavra? Meditação? Não, putz, li um versículo, agora está feita uma obrigação do dia. Não, é você ficar pensando sobre aquilo. E a participação nos cultos. Aí, quem sabe, vem outro argumento. Porque sim, eu vou dizer de mim, mas daí você aplica nas suas ativas. Aí talvez o argumento que venha é, mas pastora, no meu dia de descanso eu prezo pelo tempo em família, pelo lazer, para eu realmente descansar, espairecer, eu preciso disso. Ok, eu respeito, eu entendo, a vida é sua e a escolha é sua, tá?
Se você me diz, olha, pastora, de domingo eu quero mais é descansar. Eu quero estar com a minha família, eu quero realmente curtir, eu preciso desse tempo de lazer. Como eu disse, entendo, respeito, a escolha é sua e a vida é sua. Porém, como pastora, eu preciso dizer de forma muito clara que tu não precisa ser cristão para ter essas prioridades. Inclusive, tem ateu que zela mais pela família do que muito cristão. Você não precisa ser cristão para descansar e prezar pela tua família. Eu não estou dizendo que isso não é importante. O que eu estou dizendo é que, enquanto cristãos, nós precisamos ir além. Enquanto cristãos, o que nos diferencia é o seguimento a Cristo. É isso que nos diferencia enquanto cristãos, é o seguimento a Cristo. É priorizar na nossa vida aquilo que para Cristo também era prioridade. E nada tinha mais prioridade para Cristo do que as coisas relativas ao Pai. Nada tinha mais prioridade para Ele do que as coisas relativas ao Pai. Por mais que Ele estivesse envolvido com as pessoas, com as dores das pessoas, com as necessidades das pessoas, com as necessidades do seu ministério, Ele sempre separava um tempo para que sabia disso. Isso é um negócio que você vai ver em todo o Evangelho. Jesus estava no meio do ministério, dos discípulos, das pessoas que buscavam cura e tudo mais. Ele saía para ter o tempo com o Pai, para orar, para estar com Ele. Porque Ele sabia que Ele precisava disso. Assim como nós também precisamos. Nós precisamos estar conectados com o Pai. Eu me ative a esses 3 itens: tempo de oração, leitura e meditação da palavra e culto. Mas em Pai, ele na sua palestra, ele vai citar também o item do serviço, do servir, dizendo que cada cristão deve separar tempo para servir a Deus e ao próximo. Cada cristão deve separar tempo para servir a Deus e ao próximo. Para em Pai, mordomia cristã do tempo exige uma definição clara de prioridades. Pessoalmente, eu penso que o serviço, servir a Deus e ao próximo, serão consequências naturais, quando os itens anteriores estiverem claros e estiverem sendo colocados em prática. Porque em uma vida de oração, se eu tenho uma vida de oração, se eu tenho uma vida de leitura e meditação na palavra, com a participação constante nos cultos dominicais, o Espírito Santo ele vai me inquietar para servir. Ele vai me impulsionar, ele vai dizer, ó, tem que ter mais. Você não vai só se alimentar por se alimentar da palavra, você vai ir adiante. Dessa forma, eu penso que o grande desafio que nós temos é revermos as nossas prioridades. É olharmos com carinho e com honestidade para o uso que nós temos feito do nosso tempo, que não é nosso, é limitado e do qual nós teremos que prestar contas. Sabendo que todo o tempo nos é presenteado por Deus, nós podemos de boa vontade dedicar uma parte a Ele e à igreja. Usar corretamente, de forma zelosa, o tempo que nós temos recebido é uma forma de honrar o nome de Deus, além de ser um bom testemunho, enquanto filhos e filhas de Deus que nós somos chamados a dar. O que eu desejo para nós é que Deus nos ajude a rever as nossas prioridades, que nós possamos usar o nosso tempo com sabedoria, não apenas de acordo com a nossa perspectiva, mas que nós possamos ir além e olhar para o uso que nós fazemos do nosso tempo, de acordo com a perspectiva daquele a quem todo o tempo pertence. E assim como Ele nos concedeu,
Ele nos tomará de volta. Eu acredito que isso nos deveria fazer refletir, que nós possamos ser gratos pelo tempo que Deus tem nos dado, mas que nós também possamos usá-lo com sabedoria e também com diligência. Que assim seja. Amém.